O Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 arrancou na quarta-feira na Cidade do México, um dos maiores acontecimentos desportivos da história da humanidade. 48 seleções, 104 jogos, uma audiência estimada de 6 mil milhões de espectadores em todo o mundo. Era suposto ser o momento em que os Estados Unidos provariam que ainda eram capazes de receber o mundo. E, poucos dias depois do início, o mundo está a olhar, só que não a partir dos estádios, nem a partir dos hotéis. Comecemos pelos hotéis, porque é aí que a distância entre o que foi prometido e o que está realmente a acontecer se torna impossível de ignorar. 80% dos hotéis nas 11 cidades anfitriãs dos Estados Unidos estão a registrar reservas abaixo das previsões. E quando digo abaixo das previsões, não estou a falar de um pequeno desvio, estou a falar de uma queda estrutural, significativa, visível. A American Hotel and Lodging Association inquiriu mais de 200 estabelecimentos em todo o país e concluiu que a maioria descrevia o torneio como, cito, um não acontecimento. Essa expressão, não acontecimento, não é linguagem casual no setor hoteleiro. É um termo específico, reservado para situações em que um mega evento gera menos negócio do que uma semana de verão absolutamente normal. Não menos do que o previsto, menos do que nada, menos do que a base habitual. Arlington, no Texas, que recebe mais jogos do Mundial do que qualquer outra cidade americana, com partidas disputadas no AT&T Stadium, reconheceu publicamente uma procura mais lenta do que o esperado quase imediatamente depois de o torneio começar. O presidente do Arlington Convention and Visitors Bureau apontou o sentimento anti-americano como um fator que contribuiu para o déficit. É uma coisa notável para um responsável municipal de turismo dizer em voz alta. Significa que o problema não é logístico, é político. Hotéis em Dallas e Filadélfia, que tinham aumentado as tarifas por noite em 300%, à espera de um boom único numa geração, estão agora com quartos vazios e a cortar preços para níveis inferiores aos que cobrariam num fim de semana de junho perfeitamente normal. Isto não é um pequeno ajuste de receitas, é uma inversão completa de uma estratégia financeira em torno da qual estes negócios construíram todo o seu verão. Mas é aqui que tudo fica ainda pior, porque a própria FIFA tornou o problema muito mais difícil de resolver. Nas semanas anteriores ao torneio, a FIFA ativou discretamente cláusulas de saída escondidas nos seus contratos hoteleiros e cancelou milhares de reservas em blocos de quartos em várias cidades anfitriãs, incluindo Dallas, Filadélfia e Arlington. O que a FIFA tinha feito foi bloquear enormes volumes de quartos de hotel com meses de antecedência. Essa manobra criou um sinal artificial de procura em todo o mercado. Os hotéis, vendo esses blocos reservados, recusaram outros clientes e aumentaram os preços para aquilo que presumiam ser o pico da procura. E depois a FIFA cancelou. Um porta-voz da FIFA descreveu isso como, cito, ajustar blocos de quartos em linha com os prazos contratualmente acordados. Os hotéis descreveram-no como uma manobra de engano. Até 70% dos quartos que a FIFA tinha reservado em Boston, Dallas, Los Angeles, Filadélfia e Seattle foram cancelados, segundo a American Hotel and Lodging Association. Empresários locais que tinham construído todo o seu modelo de receitas de verão em torno do turismo do Mundial estão agora perante átrios vazios, reservas canceladas e uma época que está a correr pior do que se o torneio nunca tivesse chegado à sua cidade. E os hotéis vazios não são a única história. A experiência dos adeptos no terreno está a confirmar aquilo que os dados das reservas já sugeriam. O Council on Foreign Relations publicou esta semana duas análises separadas, uma centrada nas tensões geopolíticas em torno do torneio, outra nos lugares vazios dentro dos estádios, e ambas chegaram à mesma conclusão. Este torneio não parece uma celebração da unidade global. Parece uma operação de segurança que, por acaso, tem futebol a decorrer ao fundo. Os meios de comunicação internacionais que cobrem o Mundial no terreno relatam que o ambiente à volta dos estádios se sente menos como uma festa desportiva e mais como um evento governamental de alta segurança. Ruas cortadas, estacionamento proibido durante vários quarteirões em todas as direções, perímetros inteiros bloqueados atrás de barreiras e postos de controlo, pessoal armado visível em todas as entradas. Os adeptos que realmente conseguiram chegar aos Estados Unidos estão a navegar por um sistema fronteiriço e migratório que, de forma bastante clara, não foi concebido para o evento desportivo internacional mais complexo
alguma vez organizado na história da humanidade. Pensemos no que isto significa na prática. 48 seleções a deslocarem-se simultaneamente por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Os adeptos que seguem as suas equipas enfrentam um labirinto em constante mudança de requisitos de visto, controlos alfandegários e escrutínio migratório que muda não apenas consoante o país em que entram, mas também consoante o país de onde saem e o passaporte que transportam. O peso logístico imposto aos viajantes internacionais não se parece com nada visto em qualquer mundial anterior. A dimensão política de tudo isto não ficou em segundo plano. Chegou diretamente aos portões dos estádios. Grandes protestos rebentaram junto ao SoFi Stadium, em Los Angeles, antes dos primeiros jogos que envolviam a seleção dos Estados Unidos. Manifestantes reuniram-se para confrontos em torno do envolvimento militar americano no Médio Oriente, da política de fiscalização migratória e da questão mais ampla de saber se uma nação atualmente envolvida num conflito militar ativo deveria receber um evento que a própria FIFA apresentou como uma celebração da paz e da unidade. A Amnistia Internacional publicou um relatório formal que descreve o ambiente de acolhimento nos Estados Unidos como uma emergência de direitos humanos, marcada por políticas abusivas de fiscalização migratória, severas restrições à liberdade de reunião e discriminação institucional contra comunidades LGBTQ. A linguagem é dura e específica, e não surgiu do nada. A Human Rights Watch já vinha a soar o alarme durante meses antes de o torneio começar. Em abril, a organização publicou um guia de 79 páginas para jornalistas, documentando as condições de direitos humanos nos 3 países anfitriões, com a secção dos Estados Unidos a apresentar os avisos mais fortes. A HRW assinalou que, entre janeiro e março do ano passado, o ICE deteve pelo menos 167 mil pessoas nas 11 cidades anfitriãs americanas e nos seus arredores. 167 mil detenções nos bairros onde os turistas do Mundial estão agora a chegar com os seus cachecóis e as suas bandeiras. A HRW também documentou o caso de Mário Guevara, jornalista distinguido com um M, que foi detido em Atlanta, uma cidade anfitriã do Mundial, enquanto filmava um protesto político, sendo depois transferido para a custódia do IRCE e deportado para El Salvador. Em março deste ano, a jornalista Stephanie Rodrigues, que tinha estado a cobrir rusgas migratórias do PIBR-CE, terá sido detida sem que os agentes apresentassem um mandado. Estas não são preocupações abstractas de direitos humanos. São incidentes documentados que aconteceram nas cidades concretas que agora acolhem o futebol mundial. As políticas migratórias da administração Trump projetaram uma longa sombra sobre todo o torneio. Em janeiro, a administração suspendeu o processamento de vistos de imigrante para cidadãos de 75 países, uma medida que, embora tecnicamente se aplicasse a vistos de imigrante e não a vistos turísticos, enviou um sinal claro à comunidade internacional. Quase 17 mil titulares de bilhetes terão cancelado os seus planos de viagem em resposta direta. Um diplomata cancelou publicamente os seus bilhetes para o Mundial em protesto, afirmando que os Estados Unidos não eram seguros para visitantes internacionais no atual clima de fiscalização. É aqui que os lugares vazios começam a fazer todo o sentido como dado, não como anomalia. A FIFA comunicou oficialmente uma assistência de 44.985 pessoas no estádio de Guadalajara para um dos primeiros jogos da fase de grupos, pouco menos de 700 lugares abaixo da capacidade anunciada do recinto de 45.664. Mas as fotografias que circulavam a partir do interior do estádio contavam outra história: extensões visíveis de lugares vazios em várias zonas. A distância entre os números oficiais de assistência e a realidade visível nas bancadas tornou-se uma das controvérsias recorrentes do início do torneio, com adeptos, jornalistas e utilizadores das redes sociais a levantar questões sobre a forma como a FIFA conta e comunica os números de público. Os preços de revenda dos bilhetes, que normalmente sobem de forma dramática à medida que um grande torneio se aproxima e os primeiros jogos esgotam, estavam na verdade a cair durante o mês de maio. A FIFA lançou então lotes adicionais de bilhetes de última hora, numa aparente tentativa de disfarçar a dimensão da oferta por vender.
Segundo uma investigação do Financial Times, revendedores em várias plataformas secundárias estavam com dificuldades em escoar o inventário. Para jogos da fase de grupos com menor procura, os bilhetes no mercado secundário caíam, em alguns casos, para valores tão baixos como $200, um número que reflete não apenas uma procura enfraquecida, mas o colapso do prêmio especulativo, que normalmente inflaciona os mercados de bilhetes do Mundial nas semanas antes do pontapé de saída. Para contextualizar, os preços de revenda na primavera estavam a atingir valores extraordinários. Bilhetes para o jogo de abertura de 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México, estavam listados em algumas plataformas por $77 mil. A Viagogo oferecia bilhetes de gama alta para o jogo de abertura acima de $56 mil por unidade. Em junho, o mercado secundário para muitos jogos da fase de grupos disputados nos Estados Unidos tinha desabado para uma fração dessas projeções. Os números por trás da promessa econômica deste torneio começam a parecer cada vez mais frágeis. A FIFA projetou originalmente 1.240.000 visitantes internacionais para os Estados Unidos e um impacto econômico total de $30 mil milhões nos 3 países anfitriões. Esse número tem sido a base de marketing de toda a operação de acolhimento americana desde que a candidatura foi atribuída. Mas o Deutsche Bank emitiu uma nota de investigação em junho deste ano, assinalando que mesmo que a projeção total da FIFA de 1.200.000 adeptos internacionais a chegar à América do Norte se concretizasse, o impulso para a economia dos Estados Unidos equivaleria a aproximadamente 0,05% do PIB, um efeito temporário, marginal e largamente invisível no contexto de uma economia de $28 bilhões. A Oxford Economics colocou o impacto econômico direto projetado para as cidades anfitriãs americanas em valores muito abaixo do número principal da FIFA. A sua análise concluiu que os ganhos em PIB e emprego seriam, cito, marginais e de curta duração, concentrados quase inteiramente no lazer e na hotelaria, e em grande parte compensados pelo afastamento do turismo normal de verão que a logística e as restrições de segurança do torneio afastaram. Por outras palavras, os visitantes que teriam ido a estas cidades para umas férias de verão normais não foram por causa da perturbação. Os adeptos do Mundial que deveriam substituí-los e ainda superar esse volume não chegaram nas quantidades projetadas. O resultado líquido pode ser negativo para algumas cidades anfitriãs. O Council on Foreign Relations assinalou na sua análise que o turismo internacional para os Estados Unidos já tinha caído 6,3% no ano anterior, impulsionado por restrições de vistos e pelo ambiente de fiscalização migratória agressiva. Precisamente o grupo demográfico que era suposto encher as bancadas, adeptos da Europa, de África, da América do Sul e da Ásia, representa o viajante internacional mais sensível aos sinais que o governo americano tem vindo a enviar. Há um jogo em particular que já está a gerar atrito diplomático significativo e que ainda nem sequer foi disputado. O encontro da fase de grupos entre Egito e Irão, marcado para 26 de junho em Seattle, tornou-se um ponto central da dimensão LGBTQ no debate sobre direitos humanos. Tanto o Egito como o Irão criminalizam a homossexualidade nas suas leis nacionais. Ambas as federações de futebol apresentaram protestos formais junto da FIFA relativamente à escolha de Seattle como sede deste jogo, embora a natureza desses protestos não tenha sido plenamente detalhada em público. O comitê organizador local de Seattle declarou que seguirá em frente como planeado. O que acontecer em Seattle no dia 26 de junho e nos dias em torno dessa data será observado de perto por ativistas, diplomatas e meios de comunicação internacionais. E depois há a situação do selecionador, uma história que merece mais atenção do que tem recebido. Maurício Pochettino, o treinador argentino que tem liderado a seleção masculina dos Estados Unidos através da qualificação para o Mundial e até este torneio, terá chegado a um pré-acordo com o AC Milan antes de a bola sequer começar a rolar. Segundo relatos da La Gazzetta dello Sport, confirmados pela ESPN e por vários outros meios, o Milan chegou a um acordo de princípio para um contrato no valor de 5 milhões de euros por época, um vínculo previsto para começar em agosto.
O contrato de Pochettino com a US Soccer vigora apenas até o fim da campanha da equipa no Mundial, e com essa campanha agora em curso, ele está simultaneamente a comandar a seleção do país anfitrião, enquanto seus representantes finalizam uma saída para o futebol de clubes italiano. Pochettino afirmou publicamente que continua 100% comprometido com a seleção dos Estados Unidos. Não negou que tenham existido conversas com o Milan. Disse que estaria aberto a permanecer na US Soccer para lá do torneio se fosse convidado. Mas a estrutura da situação é a que é. O selecionador do país anfitrião está a viver as últimas semanas do seu contrato enquanto um clube da Série A espera do outro lado. Os resultados em campo, para sermos justos, não refletiram o caos em torno da equipa. Os Estados Unidos abriram a sua campanha no Mundial com uma vitória por 4-1 sobre o Paraguai, em Los Angeles. Folarin Balogun marcou por 2 vezes. Christian Pulisic esteve em grande nível, controlando o jogo contra uma linha defensiva que não encontrou resposta para a sua velocidade e movimentação. O golo ao 7º minuto marcou o tom desde cedo, e o resultado final foi convincente. Esse resultado é genuinamente bom. Os jogadores naquele relvado trabalharam toda a carreira para chegar a este momento e mereceram a vitória. Mas o contexto que rodeia esse triunfo é quase surreal quando damos um passo atrás e olhamos para o quadro completo. A seleção dos Estados Unidos venceu o Paraguai por 3 golos dentro de um estádio cercado por manifestantes políticos. 80% dos hotéis das cidades anfitriãs estavam mais vazios do que estariam num fim de semana normal de verão. O seu próprio selecionador estava a dias de concluir uma mudança para o futebol de clubes italiano. O boom econômico prometido à cidade não tinha chegado. Isto não é o aspecto de uma vantagem caseira. É um grupo de atletas a actuar ao mais alto nível apesar da disfunção estrutural que os rodeia, não graças a qualquer apoio organizativo debaixo dos seus pés. A seleção dos Estados Unidos derrotou depois a Austrália por 2-1 no Colorado, com Jordan Boss a abrir o marcador ao 19º minuto antes de os americanos darem a volta e vencerem. 2 vitórias em 2 jogos colocam os Estados Unidos numa posição forte no seu grupo. O futebol está a acontecer, os resultados estão a aparecer, os jogadores estão a cumprir. Mas a história que se desenrola nos hotéis, nas fronteiras, nos protestos políticos, no mercado de revenda e nas manifestações diplomáticas em torno dos próximos jogos corre numa faixa completamente separada, e é a história mais ruidosa deste torneio até agora. As previsões feitas em coberturas anteriores, hotéis vazios, desempenho econômico abaixo do esperado, barreiras migratórias a reduzir a presença internacional, tensões políticas a materializarem-se nos perímetros dos estádios, já não são previsões, são coisas agora visíveis em câmara, relatadas por meios internacionais, confirmadas por dados do setor hoteleiro e documentadas por organizações de direitos humanos. O impacto econômico do Mundial de 2026 nos Estados Unidos é agora amplamente projetado para ficar abaixo de metade do número inicial de 30 mil milhões de dólares apresentado pela FIFA. A presença internacional deverá provavelmente ficar pelo menos 20% abaixo da previsão de 1.240.000 visitantes. A indústria hoteleira em várias cidades anfitriãs está a caminho de registrar uma perda líquida em comparação com aquilo que um verão normal teria gerado. A Oxford Economics descreveu os ganhos como marginais. O Deutsche Bank afirmou que o impacto no PIB seria quase invisível em termos macroeconômicos. A FIFA, por seu lado, continuou a projetar optimismo oficial. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, que esteve presente nos primeiros jogos, incluindo o encontro em Guadalajara, onde os lugares vazios geraram novo escrutínio, descreveu o torneio como um sucesso em progresso. As comunicações oficiais da FIFA têm destacado números de audiência televisiva, projeções de público global e a escala histórica do formato alargado a 48 seleções. A distância entre a mensagem pública da organização e a realidade no terreno relatada a partir das cidades anfitriãs é substancial e está a crescer. A dimensão geopolítica deste torneio estende-se também para lá das fronteiras dos Estados Unidos. A organização em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, foi por si só uma declaração política, uma tentativa de usar o Mundial como demonstração de parceria norte-americana, mas a relação entre os 3 países complicou-se no período desde que a candidatura foi atribuída. Tensões comerciais,
disputas tarifárias e dinâmicas diplomáticas em mudança entre Washington e tanto Ottawa como a Cidade do México criaram fricção no pano de fundo daquilo que deveria ser uma celebração trinacional e sem sobressaltos do belo jogo. Os adeptos que atravessam fronteiras entre países anfitriões enfrentam um quebra-cabeças logístico sem precedente na história dos mundiais. Um adepto que siga a sua seleção desde um jogo da fase de grupos no México para um encontro dos oitavos de final numa cidade americana e potencialmente para um quarto de final no Canadá, enfrenta 3 processos migratórios separados, 3 ambientes de segurança diferentes e 3 conjuntos de regras sobre aquilo que pode levar, vestir e dizer num jogo. Para adeptos de países com relações complexas com as autoridades migratórias de qualquer uma das 3 nações anfitriãs, as barreiras práticas não são triviais. A situação do Jogo do Orgulho reflete uma tensão mais ampla que a FIFA nunca conseguiu resolver com êxito na história da organização de grandes torneios. Os compromissos de direitos humanos assumidos pela organização durante o processo de candidatura estão em tensão estrutural com a realidade dos países que se qualificam e participam no torneio. Egito e Irão estão ambos na fase de grupos. Ambos os países criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo. O jogo entre eles está marcado para Seattle, uma cidade com uma das comunidades LGBTQ mais visíveis e politicamente ativas dos Estados Unidos. O comitê organizador diz que vai avançar. As federações de futebol apresentaram protestos. O que esses protestos significam na prática, se afetam o comportamento dos jogadores, declarações das equipas ou protocolos de dia de jogo, continua por esclarecer publicamente antes de 26 de junho. A questão mais ampla que este torneio está a levantar, uma questão que irá moldar a conversa em torno de futuros mundiais em ambientes anfitriões próximos do autoritarismo ou politicamente polarizados, é saber se o modelo da FIFA de tratar um mega-evento como uma ocasião desportiva geopoliticamente neutra ainda é viável numa era em que a política chega ao portão do estádio, convidada ou não. O torneio mal começou. 48 seleções ainda têm a maior parte dos seus jogos pela frente. As fases a eliminar ainda não começaram. Os dados econômicos continuarão a acumular-se. Os protestos vão prosseguir. As fricções diplomáticas não se resolverão sozinhas antes do apito final em julho. O que já é claro, depois de menos de uma semana de competição, é que o Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 não é o evento que foi prometido. Não para a economia americana, não para os adeptos internacionais que tentam atravessar a fronteira dos Estados Unidos, não para a indústria hoteleira nas 11 cidades anfitriãs e não para a visão de um torneio unido, acolhedor e globalmente aberto que a FIFA vendeu ao mundo quando esta candidatura foi aprovada. A distância entre o que foi prometido e o que está a ser entregue está agora em câmara, documentada e visível para cada um desses 6 mil milhões de espectadores que acompanham tudo a partir de casa.